Na vastidão do oceano sombrio, onde as águas pareciam engolir qualquer rastro de esperança, o vento gritava entre as velas como uma voz ancestral. As ondas, em fúria, dançavam em frenesi, ameaçando cada fibra do navio e cada gota de sangue da tripulação. Na proa, o capitão Erik Van Decken segurava o leme com uma determinação tão insana quanto inflexível. Seus olhos estavam fixos no horizonte como se quisessem romper a própria tempestade, e nada nem ninguém parecia capaz de desviar seu caminho. Os marinheiros, exaustos e amedrontados, lutavam para se manter em pé enquanto seguravam as cordas molhadas e se curvavam às investidas da água gelada. Em meio ao caos, o imediato Auric se aproximou de Erik, o rosto marcado pela tensão, mas, ainda assim, disposto a questionar. Capitão, o mar está nos levando à ruína. O cabo está amaldiçoado. Precisamos retroceder ou estaremos perdidos para sempre. Erik não respondeu de imediato. Seus olhos não deixavam o ponto invisível que enxergava à frente, onde o impossível o aguardava. Ele parecia indiferente ao pedido desesperado de sua tripulação. Após longos segundos, murmurou, com um sorriso sombrio: "Não há nada que o destino possa nos dar além da glória. E eu jurei que, se esse navio não passar pelo cabo, jamais pisarei em terra firme novamente." A tripulação, já desgastada pela fúria das ondas, trocou olhares de horror e incredulidade. O mar, como se tivesse ouvido o juramento, soltou um rugido de desafio, lançando o navio em uma batalha final contra a natureza. Naquele momento de tensão crescente, o mar parecia recuar, como se tomasse fôlego para algo ainda mais terrível. Um silêncio pesado caiu sobre o convés, interrompido apenas pelos respingos das águas que ainda tentavam derrubar o navio. Então, do nevoeiro, uma figura começou a se formar. Era alta e envolta em sombras, como se a escuridão do céu tomasse forma diante dos olhos horrorizados da tripulação. O imediato Auric deu um passo atrás, a respiração cortada pelo medo. "Capitão, o que é aquilo?" Ninguém ousou responder. Todos fixavam o olhar na figura, cuja presença fria dominava o ar. Não havia rosto, apenas uma mancha indistinta, mas os olhos, dois pontos de luz fosca e perturbadora, cravavam-se nos homens como uma sentença inescapável. Erik, com o coração acelerado, recusou-se a ceder ao medo. Aproximou-se da figura, desafiador. "Quem é você para impedir o destino do meu navio?" A figura apontou para o convés, e um frio sobrenatural atravessou o peito de cada marinheiro. De repente, como se uma voz silenciosa rasgasse suas mentes, ouviram a sentença: "Vocês irão vagar por estes mares eternamente." O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrador. A tripulação mal podia respirar, e, enquanto o capitão tentava ignorar o peso das palavras, algo dentro dele começava a se despedaçar. "Apenas superstições", sussurrou Erik para si, numa tentativa de recuperar a razão. Mas a natureza não os perdoou. O vento mudou de direção com uma força inumana, inflando as velas com violência. O navio avançou, como se estivesse sob o controle de uma entidade invisível, e os homens a bordo sabiam que algo terrível havia sido despertado. Eles não estavam mais sozinhos. Uma presença os acompanhava, e com ela, a promessa de um tormento sem fim. Com o passar do tempo, a tripulação se viu presa em um oceano sem fim. Erik já não via o destino como antes, e seus homens, uma vez leais, agora o viam como a fonte de todos os seus tormentos. Certo dia, ao avistarem um navio mercante no horizonte, sentiram um sopro de esperança. Mas, à medida que o mercante se aproximava, os marinheiros a bordo ficaram imóveis, como se vissem algo profano. O capitão daquele navio, um homem com olhar severo, finalmente os reconheceu. "É o navio dos condenados, o navio que jamais tocará a costa", murmurou ele, horrorizado, abençoando-se ao avistar o vulto negro de Erik. Então, de repente, uma tempestade avassaladora os envolveu. Ondas surgiram do nada, e o mercante foi esmagado como se fosse feito de papel. Em questão de minutos, afundou nas profundezas, deixando apenas destroços flutuantes. O holandês voador, ou melhor, o navio dos condenados,
seguiu em frente, impassível, enquanto os gritos e o desespero do mercante eram engolidos pelo mar. A tripulação de Eric sentiu um arrepio nas almas, entendendo que estavam condenados a presenciar tragédias eternas. Dias se tornaram indistinguíveis das noites, e anos pareciam fluir sem marcações de tempo. Eric, antes um capitão firme e temido, agora era uma figura atormentada, incapaz de escapar de seu próprio juramento. Ele vagava pelo convés, enquanto seus homens, transformados em sombras, mal reconheciam uns aos outros. A névoa constante os envolvia, e, às vezes, o silêncio era interrompido por sussurros que vinham das profundezas. Jamais tocarás a terra firme. As vozes repetiam, zombando de sua obstinação e lembrando-o de seu juramento. O capitão que um dia comandou com mão de ferro agora era apenas uma sombra, um homem aprisionado em sua própria eternidade. Olhando para o mar, Eric sabia que jamais escaparia da maldição. Por mais que tentasse, o oceano sempre o engoliria novamente. Não havia mais redenção, apenas um vazio sem fim. O navio dos condenados tornou-se uma lenda temida entre os marinheiros. Em cada porto, a história corria como o vento, e cada novo aprendiz de marinheiro aprendia a evitar aquelas águas. Diziam que, se o navio dos condenados surgisse, a tempestade era iminente. Marinheiros mais velhos contavam que o simples vislumbre do navio trazia má sorte e que o capitão, agora sem alma, vagava sem rumo, eternamente. A maldição de Eric Van Decken, a lenda do capitão que desafiou o impossível, espalhou-se pelos mares, marcando a história dos oceanos com o medo de um destino pior que a morte. A névoa se tornará a única companheira fiel de Eric e seus homens, envolvendo o navio com um véu espesso e silencioso. A tripulação já não se importava em olhar o horizonte, pois sabiam que ele lhes reservaria apenas o vazio sem fim do oceano. Com o passar dos anos, o medo e a sanidade se dissiparam, deixando lugar apenas para uma aceitação apática. Cada homem ali era uma sombra de si mesmo, mas nenhum, nem mesmo o próprio Eric, entendia completamente o significado da maldição que agora carregavam. Eles avistaram outros navios, sim, mas jamais voltaram a ser reconhecidos como irmãos de mar. Quando tentavam comunicar-se, seus gritos saíam como sussurros inaudíveis e confusos. Vez ou outra, algum marinheiro de uma embarcação distante olhava na direção deles e desviava o olhar rapidamente, aterrorizado. Diziam que a visão do navio dos condenados era um presságio de morte, e os homens do mar temiam o encontro com aquele espectro. Com o tempo, Eric percebeu que os olhos de seus próprios homens eram diferentes, como os de cadáveres, desprovidos de vida, mas com a mesma angústia. As noites tornaram-se indistinguíveis dos dias, em um ciclo interminável de escuridão e névoa. O mar, embora calmo em certas ocasiões, trazia um murmúrio constante, uma espécie de lamento que preenchia os ouvidos dos marinheiros e não lhes dava descanso. O tempo fluía de maneira estranha ali, e os homens perderam a noção de meses, anos, talvez até séculos. Eric, porém, sabia que não estava só naquela jornada amaldiçoada. Sentia uma presença constante, uma sombra que o seguia em cada passo, silenciosa, mas sempre à espreita. Certa vez, ao se aventurar pelo convés em uma noite particularmente densa, viu algo que desafiou sua própria descrença. Uma figura encapuzada, alta e envolta em sombras, estava parada a poucos passos dele. Eric não se lembrava de alguém semelhante a bordo. Mesmo tomado por um temor profundo, avançou. A figura não se moveu, apenas ergueu um braço esquelético, apontando para o fundo do mar. Um arrepio percorreu o corpo de Eric, e ele percebeu que, naquele momento, tudo o que havia ignorado ou desafiado estava ali, em carne e osso, ou pelo menos naquilo que restava de carne e osso. Ele quis gritar, mas as palavras não saíam, como se houvesse um bloqueio entre ele e o mundo. A figura então desapareceu, deixando para trás um rastro gélido e a sensação de que ele estava cada vez mais próximo de perder o pouco que restava de sua sanidade. Mas algo dentro dele dizia que esse era apenas o início de um ciclo de tormentos sem fim.
e que ele deveria continuar a ver, sentir e ouvir aquelas presenças até que sua própria alma fosse completamente consumida. Nas noites seguintes, o comportamento dos marinheiros tornou-se ainda mais perturbador. Alguns começaram a caminhar pelos corredores do navio em um transe, movendo-se como se seguissem uma melodia inaudível. Outros murmuravam em línguas desconhecidas, e alguns sequer reconheciam seus próprios companheiros. A embarcação, que um dia fora seu orgulho, havia se transformado em uma prisão em movimento, vagando por mares que já não reconheciam e em direções que não podiam controlar. Cada tentativa de Eric de acalmar seus homens parecia em vão. O olhar deles era um reflexo do seu próprio, pálido e opaco, como se o brilho da vida tivesse sido arrancado de cada um ali. Nos raros momentos em que conseguia encará-los nos olhos, via a mesma coisa que sentia no fundo de sua alma: um medo sem fim. Eles estavam, afinal, condenados a uma eternidade sem propósito, sem descanso, sem paz. Em uma madrugada gelada, Eric foi despertado por um grito que ecoou por todo o navio. Correu até o convés e encontrou um de seus homens, um marinheiro jovem que antes sorria com qualquer mínima fagulha de esperança, debruçado na beirada, com os olhos vidrados no oceano abaixo. Antes que Eric pudesse alcançá-lo, o jovem se lançou ao mar, como se buscasse libertação naquelas águas escuras. No entanto, antes mesmo de seu corpo afundar, uma força invisível o jogou de volta ao convés. Estava ensopado, os olhos arregalados em um terror mudo, e só conseguia repetir uma única frase: "Nem mesmo a morte nos acolhe." Os homens que testemunharam o ocorrido voltaram-se para o capitão com olhares acusadores, pois sabiam que a maldição fora provocada por sua ambição e orgulho. Eric não disse nada, porque, no fundo, sabia que estavam certos. Aquilo tudo era culpa sua, e seu tormento agora era saber que jamais poderia se redimir. Os dias continuaram a se arrastar, e o navio se tornará uma relíquia de horror flutuante. As velas rasgadas, o casco podre e os rostos cadavéricos dos homens eram um aviso para qualquer embarcação que cruzasse seu caminho. Com o tempo, Eric parou de se importar com o que acontecia ao seu redor. Sentava-se na proa, observando o mar sem fim, enquanto seu corpo ia, aos poucos, definhando. Sentia que sua alma estava sendo despedaçada, como um pano velho sendo dilacerado até o último fio. E, em uma tarde, quando a névoa era tão densa que ele mal conseguia ver o próprio corpo, ouviu as vozes novamente. Elas sussurravam seu nome, zombavam de sua dor, riam de seu desespero. "Jamais tocarás a terra firme", repetiam, em um mantra que lhe penetrava a mente como uma faca. Desesperado, Eric tentou cobrir os ouvidos, mas as palavras ecoavam em sua cabeça, como se viessem de dentro dele. A partir desse momento, Eric já não tinha forças nem para resistir. Ele se tornará parte da própria maldição, uma sombra sem propósito. Seus homens, agora meras cascas vazias, o seguiam em um silêncio abissal, como que cientes de que seu destino estava inextricavelmente ligado ao dele. Vagaram por águas estranhas, sob céus que já não reconheciam, em uma solidão que os devorava pouco a pouco. O tempo perdeu qualquer significado para eles. Nem mesmo a ideia de morte lhes dava conforto. Estavam presos em um limbo eterno, um oceano que se estendia além do mundo dos vivos e dos mortos, uma vasta solidão que os engolia e os deixava à deriva. E assim, a lenda do navio dos condenados seguiu pelos mares, carregada pelas brisas e murmurada por marinheiros supersticiosos. Diziam que, em noites de nevoeiro, era possível ver a silhueta de uma embarcação que desafiava o tempo e a razão, com um capitão sem alma à frente, guiando seus homens por um caminho que jamais os levaria de volta. Alguns diziam que avistar aquele navio era um presságio de tempestade e morte. Outros acreditavam que era uma lembrança dos perigos do orgulho humano. Mas o capitão Eric Van Dek, agora apenas uma sombra de seu antigo eu, seguia em frente, sem rumo e sem fim. Cada novo olhar que lançava ao mar lhe trazia a certeza de que sua alma estava perdida para sempre. E ele compreendia que sua maldição jamais teria fim, pois, como as vozes sempre lhe lembravam, algumas juras são feitas para a eternidade, e o oceano,
agora seu único lar, jamais lhe daria o descanso da morte.